colaboradora da casa, me chamo Marlene e faço com muito carinho o trabalho que eu consigo fazer na nossa linda casa, o Centro Holístico Luzes da Esperança. E nos alegra todas as vezes que nós viemos aqui e enxergamos tantos olhos despertos e brilhantes para ouvir o que temos a dizer e receber o dom de receber o nosso passe, a nossa bênção. Eu quero dizer para vocês hoje o que nós somos e o que vocês são. Dar de graça, o que de graça se recebe. São tantos os dons que nós temos que não nos é cobrado e nós não compramos. Para que nós tenhamos uma família feliz, para que nós tenhamos amigos, nada se compra disso. Tudo se conquista. Então o Evangelho nos diz que curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que receberam. Palavras de Mateus, em versículo 10. Dom da graça, de que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade. Na verdade, na época de Moisés, tinha os profetas. Os profetas nada mais eram que médicos, que tem uma música que diz, ide profetizar. Então, hoje nós dizemos que já eram médicos naquela época que receberam o nome de profetas. Essa faculdade que eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio. Desconfiem de quem quer vender mediunidade. Dizer, olhando para vocês, que vão dizer um monte de coisas boas para vocês, o que de ruim vai acontecer, cobrando um certo valor. Jesus disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava, afastem-se dos escribas, que exibem passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados em lugares públicos e de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, e que, sob o pretexto de longas preces, roubam as casas das viúvas. Os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Isso que nos fala é Lucas, no versículo 20. Então, qualquer tipo de oração que se faça, qualquer tipo de evangelho que vocês queiram profetizar, é a palavra de Deus. Qualquer igreja que vocês tenham afinidade, nos leva a Jesus. Vocês já ouviram falar que nós temos mais que um Deus? Para os pagãos, tinham muitos deuses. Mas já, graças a Deus, essa fase foi que adoravam animais. Na Índia ainda a vaca é o Deus dos da Índia. Eles adoram, ninguém pode fazer. A vaca tem passe livre em todo qualquer lugar. Mas é um povo muito pobre de cultura. E a religião deles, a crença deles é essa. Mas Deus é um só. Seja na igreja que vocês quiserem passar, eu tenho certeza que aqui no meio de nós temos muitos de outras religiões e que vêm para receber o passe. Jesus ensinou também, não cobrem por suas preces, como fazem os escribas, que sob o pretexto de longas rezas roubam as casas das viúvas. Nós sabemos também, Florianópolis, todas aquelas casas que tem ao redor da Praça 15, foram doações
de pessoas que vieram dos Açores e compraram muitas dessas casas e depois não tinham para quem deixar, deixavam para a igreja. Então, às vezes, muitos deles podiam ter deixado para a pobreza ou para um asilo, ou mesmo nas prisões, porque na época havia muitas prisões, né? Tinha muito presidiário. Porque o que acontecia? Nos Açores, quando acontecia alguma coisa de muito sério com as pessoas, que não tinha jeito, eles colocavam no navio e para onde iam essas pessoas? Aportavam para a nossa bela ilha. Então, já foi um começo assim. Mas hoje, pelo que parece, nós viramos a ilha do mel. Porque tem beleza maior que a nossa ilha? Não tem beleza maior que a nossa ilha. Tudo é belo, onde a gente olha tem beleza. As próprias pessoas recebem todo mundo bem. Então, nós somos abençoados. Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como alguém que nem mesmo é distribuidor desse benefício, não pode garantir a ninguém sob intenção de cobrar como um pedido, que talvez nem seja atendido. Então, tem muitas pessoas que cobram muito para rezar, terceirizam o trabalho que seria da gente mesmo. Está na Bíblia, pedi e recebereis. Não é? Então vão a certas pessoas para orar e essas pessoas cobram. Então quer dizer que o pobre que vai lá, ele não tem direito à oração? Será que tudo é atendido? Então, desconfiem de quem cobre para rezar por vocês. As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra julga-se dispensado de orar, pois se considera livre dessa obrigação, uma vez que já pagou por ela. Sabem que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daqueles que se interessam por eles. Nós não precisamos falar, basta-nos pensar. Se pensamos mal, da nossa boca só sai o mal. Então, o que devemos fazer é mesmo aquilo que nos agrida a visão, sempre tentar passar o bem para aquela pessoa. Porque o mal já está aí, já acontece em todos os cantos. Os médiuns atuais, que somos nós e mais 120 pessoas deste nosso centro holístico, são apóstolos que recebem de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos Espíritos, para instruírem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-os na fé. Quem já não aconteceu de ir ao nosso casarão mal, procurando uma orientação para seu coração que estava super doído? Muitos vão pelo bem e outros porque estão mal. E sempre recebem, nós procuramos sempre receber as pessoas com maior carinho e tentando orientá-las. A mediunidade é uma missão sagrada e deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade da cura. Se vocês forem analisar o médico dos homens, eles fazem um curso que às vezes é de muito sofrimento. Pegando os últimos trocados, eles têm direito a cobrar pelos trabalhos deles, porque eles pagaram por esse estudo, que são os médicos dos homens.
E os médicos das almas, da cura, através das nossas cirurgias espirituais que nós temos na casa, grandes médicos que operam através dos nossos médicos e que fazem um trabalho lindo, maravilhoso. Nós temos muitas pessoas que já foram curadas, mas tudo que nós temos é por merecimento, gente. A dor que vem para nós é um alerta. Vocês não pensam que a gente não tem dor? Todos os médicos que estão na nossa casa sofrem um tipo de dor. Uns mais, outros menos. Mas se você for todos os dias falar, porque dói, porque não pode, porque é triste, porque... Não. Nós temos que pensar que talvez não, a gente mereça. Que tipo de purificação a gente tem? Se não for através de um tratamento. Se você está com dor de estômago, você toma uma medicação, você procura um médico para se tratar. Mas e as doenças espirituais? Que são as mágoas, as tristezas, e que elas nos causam muitas dores. E esse tratamento é só aceitação. Nós devemos aceitar e procurar através das nossas atitudes. Se eu não posso caminhar hoje, mas amanhã eu vou caminhar melhor. E assim por diante. A revolta faz o nosso sofrimento se tornar mais pesado. Eu sempre falo com meu esposo, tudo que nós temos, e ele sente muitas dores. Eu digo para ele, a gente cavou o seu próprio poço. Por quê? Porque ele, quando jovem, trabalhava num frigorífico e eles brincavam entre os colegas de quem colocava mais caixas de banha nas costas. Então, saíam curvados com aquele monte de caixas de banho. Hoje ele tem problema na coluna, tem problema no joelho, tem vários problemas. E vai botando parafuso. Mas a gente provoca essas doenças. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo. Mas na verdade, o nosso corpo mais tarde vai cobrar da gente, das nossas atitudes. Nós podemos afirmar também que a aptidão para continuar existindo, o exercício torna-se impossível. Não existe um médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado momento. Se alguém chegar perto de você e disser alguma coisa para vocês muitas vezes podem se apavorar, mas nem sempre acreditem. E espírito mente. Se você está propenso a receber alguém que te diga alguma coisa ruim, você atrai. Por quê? O Ricardo sempre fala que tem espíritos malévolos que se aproximam das pessoas e fazem mal, porque o espírito mente. E nós acreditamos. Então, se nós tivermos uma mente aberta e nós pudermos orar para que nós sejamos pessoas melhores, certamente Deus nos ouvirá. E nós teremos que passar o que nós temos que passar nessa terra. Seja de sofrimento, seja de alegria, nada vai mudar. Agora você pode mudar passando por cima de todas essas dores. Aqui também ele nos fala que os mercadores eram expulsos do templo nessa mediunidade, porque Moisés proibiu o povo dele de profetizar. Quem eram os profetizadores? Eram os médiuns, porque começaram a envolver dinheiro, cobravam para fazer as profetizas, né? Então, esses dias uma pessoa chegou e me falou: por que vocês, no centro holístico, vendem bablaques, vocês vendem coisas, corre uma rifa? Gente, nós somos pobres. Nós temos que manter uma casa. Nós pagamos
luz, nós pagamos água, nós temos grandes despesas. E para poder pagar isso, quando nós construirmos o nosso lar, vai ser separado. Mas nós precisamos de vocês. Nós queremos construir algo muito grandioso. E isso a gente deve a Maria e ao esposo dela, Ricardo. Que eles, eu admiro, porque eu olho para eles, tudo é pela causa. Vocês acham que eles não têm vontade de existir? Vocês acham que eles não choram? Eles choram. Muitas vezes a Maria fala e chora, porque os enfrentamentos são muito grandes. Mas eu, que trabalho na casa, ontem foi um dia que eu fiquei olhando. O calor estava demais, gente. Era muito quente. Eu cozinho na segunda-feira para as meninas que trabalham lá, sentadas na máquina o dia inteiro. Para quê? Fazem tapetes. Tudo que vocês enxergam no bazar são as meninas que fazem ali. Elas poderiam muito bem estar na praia, gente. Mas elas estão se doando para um bem maior, para aquele objetivo que é a construção da nossa casa. E muitos de nós, eu já pedi para reservar um lugarzinho para mim lá no asilo, né? Porque eu sei que eu vou ser bem cuidada, porque eu vou já planejando e abençoando tudo que está sendo feito lá. Então, gente, quando essas coisas acontecem, vocês observem e, por favor, entendam o porquê às vezes essas coisas acontecem. Que nós temos que ter um meio de manter a nossa casa, que não passa de R$5.000 por mês para manter, porque é muita coisa que se envolve ali dentro. E o nosso quilinho, que é a troca que se dá para receber algo, é um quilo de alimento, que é distribuído hoje. Antes eram cestas básicas, e este ano em diante vai ser distribuído para as entidades, que nós temos muitas entidades pobres, e vai ser distribuído para quem mais necessitar. A gente poderia conversar por muito tempo sobre esse assunto, sobre dar e receber, mas eu vejo em cada um de vocês que vem aqui receber a nossa palavra e receber com carinho, receber os nossos passos, é uma grande alegria. E eu espero que vocês continuem muito tempo participando e nos dando a graça de louvar as nossas mensagens. Por hoje é só. Muito obrigada.